Um encontro inesperado. Uma noiva destinada ao sobrinho, tudo deveria ser apenas uma formalidade, uma promessa de lealdade. Mas quando os olhos dela encontraram os dele, tudo mudou. O coração acelerou, a paixão incendiou, e a honra se transformou em tentação. Um amor impossível, um desejo que quase devastou uma linhagem inteira. Então, antes de começarmos, me contem nos comentários de qual cidade está assistindo. Não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias novas e emocionantes. Agora, sem mais espera, vamos continuar essa história. Naquela manhã em Abu Dhabi, Malik não imaginava que uma simples pasta de couro alteraria para sempre o curso de sua existência. O sol brilhante refletia nos vidros reluzentes do palácio, quando seu secretário particular entrou no escritório com passos rápidos, carregando uma pasta de couro preta. Alteza, trouxemos os documentos do casamento do príncipe Zaid, disse o assistente. Malik ergueu o olhar dos papéis que assinava. Aos 38 anos, ele aprendera que cada detalhe era crucial quando se tratava da reputação da família, especialmente no que dizia respeito ao futuro de seu sobrinho. Mostre-me. As mãos de Malik hesitaram levemente ao abrir a pasta. Lá estava a foto dela. Aisha al-Najjar. Cabelos negros como a noite do deserto, olhos que pareciam esconder mistérios antigos e um sorriso que desafiava qualquer homem a decifrá-lo. Mas o que realmente fez seu coração disparar foi o sobrenome. Al-Najjar. Filha de quem? Perguntou, embora já soubesse a resposta. De Tariq al-Najjar, Alteza, respondeu o assistente. Sei quem ele é, disse Malik, fechando a pasta com firmeza. Tariq al-Najjar fora adversário político de seu pai por anos, um homem que desafiara publicamente as decisões da família real, questionando sua autoridade. E agora sua filha estava prometida ao seu sobrinho. Quando será o primeiro encontro? Amanhã à tarde, Alteza, no jardim. Malik levantou-se e caminhou até a janela panorâmica. Lá embaixo, Abu Dhabi se estendia como um oásis de luxo e poder. Sua cidade, sua responsabilidade e sua herança. Cancele o encontro, disse ele. Alteza? Perguntou o assistente. Cancele o encontro. Diga que o príncipe Zaid teve um imprevisto urgente. O assistente hesitou. Mas, Alteza, isso pode gerar um incidente diplomático. A família al-Najjar já está a caminho. Então eu irei no lugar dele, disse Malik, as palavras escapando antes que pudesse refletir. Mas ao pronunciá-las, soube que era exatamente o que faria. Alteza, não entendo. Malik virou-se, os olhos escuros brilhando com uma determinação que construíra impérios. Quero conhecê-la primeiro. Quero garantir que ela seja adequada para nossa família, que compreenda o peso de carregar o nome Al-Mansur. Era uma mentira, e Malik soube disso no instante em que falou. A verdade era mais perigosa. Ele não conseguia apagar aqueles olhos da mente. Como deseja proceder, Alteza? Organize um encontro casual, algo que pareça espontâneo. Quero observá-la sem que ela saiba quem sou. E se ela descobrir a verdade? Malik sorriu, mas não havia leveza naquele sorriso. Era o sorriso de um caçador que acabara de encontrar sua presa. Então veremos do que Aisha al-Najjar é realmente feita. Enquanto o assistente saía, Malik voltou à janela, os dedos tamborilando no vidro, cada batida ecoando como um prenúncio de batalha. Ele tomara milhares de decisões ao longo da vida, decisões que moldaram nações, economias, destinos. Mas, ao olhar novamente para a foto de Aisha, algo dentro dele sussurrou que esta seria a decisão que mudaria tudo. O plano estava traçado. Amanhã ele descobriria quem era Aisha al-Najjar, e ela descobriria o que acontecia quando alguém tentava desafiar um Al-Mansur. O que Malik não sabia era que em menos de 24 horas seria ele, e não Aisha, quem cairia no jogo mais perigoso de sua vida. Malik não acreditava em coincidências, mas naquela tarde estava prestes a viver uma. O mercado Al-Safir vibrava com cores e fragrâncias quando ele chegou. Escolhera aquele lugar de propósito, um local onde uma jovem rica procuraria tecidos exclusivos para seu enxoval, mas onde ele poderia se misturar aos comerciantes sem levantar suspeitas. Vestiu roupas discretas,
sem os emblemas reais que normalmente carregava. Por algumas horas, seria apenas um homem em Abu Dhabi, um homem ali por acaso. Mentira. Malik posicionou-se estrategicamente perto de uma barraca de sedas importadas, fingindo examinar um tecido bordado com prata. Seus olhos escaneavam cada movimento ao redor, cada mulher que passava. O coração batia mais rápido a cada minuto. E então, ela apareceu. Aisha entrou no mercado como uma brisa do deserto, silenciosa, mas impossível de ignorar. Usava um hijab azul escuro que destacava o tom dourado de sua pele, e seus olhos, aqueles olhos, eram ainda mais intensos do que na foto, vivos demais para serem capturados por papel. Malik sentiu o ar escapar dos pulmões. Ela caminhava com elegância natural entre as barracas, tocando os tecidos com delicadeza, conversando suavemente com uma vendedora. Havia algo cativante na forma como movia as mãos, como se cada gesto fosse uma dança silenciosa. "Precisa de algo, senhor?" A voz do comerciante o arrancou do transe. Malik percebeu que estava parado há minutos, encarando Aisha sem disfarçar o interesse. "Estou procurando algo único", respondeu. Não era mentira, embora ele mesmo não soubesse o que buscava. Aisha estava a poucos metros, examinando um véu de seda cor de marfim. O vento que entrava pelas aberturas do mercado fazia o tecido dançar entre seus dedos, como se fosse líquido. Foi então que uma rajada mais forte varreu o mercado, levantando poeira e arrancando o véu das mãos de Aisha. O tecido voou como uma ave ferida, direto na direção de Malik. Instintivamente ele estendeu a mão e o segurou no ar. Quando o tecido tocou sua pele, macio como uma carícia, Malik sentiu que segurava mais do que seda. Segurava o fio invisível que o ligaria a ela. Seus olhos se encontraram e o mundo parou. Aisha virou-se na direção dele, surpresa, a mão ainda estendida como se pudesse recuperar o véu que agora estava com Malik. Por um instante eterno, eles se encararam em silêncio. "Obrigada", disse ela, aproximando-se. Sua voz era suave, melódica. Malik sentiu algo se agitar em seu peito. Uma sensação que não experimentava há anos, talvez nunca tivesse experimentado. "Foi um prazer", respondeu, devolvendo o véu. Quando Aisha estendeu a mão para pegá-lo, seus dedos roçaram os dele. Foi um toque breve, mas carregado de uma energia que estremecia. Malik sentiu como se um raio atravessasse sua pele, indo direto ao coração. Ela deve ter sentido também, porque seus olhos se arregalaram ligeiramente, e ela recolheu a mão mais rápido do que o necessário. "Escolhendo algo para alguém especial?" perguntou Aisha, dobrando o véu com cuidado. Malik quase sorriu. Ela era educada, mas havia curiosidade em sua voz, uma curiosidade que ecoava a dele. "Na verdade, estou apenas observando a beleza das coisas", disse ele. Aisha corou levemente, e Malik soube que ela entendera que ele não falava dos tecidos. "E você?", continuou ele. "Preparativos especiais?" Por um instante, uma sombra passou pelos olhos dela, uma hesitação, como se a pergunta a lembrasse de algo que preferia evitar. "Sim", respondeu baixinho, "muito especiais." Malik sentiu uma pontada no peito. Claro, ela estava ali comprando itens para o casamento. Para o casamento com seu sobrinho. Para o casamento que ele próprio havia arranjado. "Tenho certeza de que será perfeito", disse, forçando um sorriso. Aisha o encarou por mais alguns segundos, como se tentasse decifrar algo em seu rosto. Havia uma inteligência afiada naqueles olhos, uma percepção que o deixava inquieto. "Tenho a sensação de que já nos conhecemos", disse ela, inclinando ligeiramente a cabeça. O coração de Malik deu um salto. "Talvez em outra vida", respondeu, tentando soar casual. Ela sorriu, e foi como se o sol nascesse dentro do mercado. "Talvez", disse Aisha. Ela se virou para ir embora, mas parou e olhou por cima do ombro. "Obrigada novamente pelo véu e pela observação das coisas belas." Malik a observou se afastar, caminhando com a mesma graça com que chegara. Só quando ela desapareceu entre as barracas, percebeu que estava prendendo a respiração. Voltou ao palácio em estado de choque. Aquela mulher, Aisha al-Najjar, não era o que ele esperava.
Não era a filha calculista de um rival político. Era real, inteligente, deslumbrante de uma forma que doía, e em 2 semanas ela se casaria com Zaid. Naquela noite, Malik ficou acordado na varanda de seu quarto, olhando as luzes de Abu Dhabi. Ainda sentia o perfume dela, ainda via aquele sorriso. Ele planejara testá-la, mas quem acabou sendo testado foi ele. Malik enfrentara guerras, traições e perdas, mas nada o preparara para a dor silenciosa de imaginar o sorriso dela nos braços de outro homem. Do outro lado do salão dourado do Palácio Al-Mansur, Aisha conversava com Zaid, como se não tivesse abalado a vida de alguém 2 dias antes. Usava um vestido azul safira que realçava seus olhos, os cabelos caindo em ondas suaves sobre os ombros. Ela estava impecável, e isso torturava Malik de uma forma que ele não compreendia. "Você não comeu nada", observou sua irmã, Noor, sentando-se ao lado dele. Malik desviou o olhar do casal relutante. "Não estou com fome." "Está preocupado com algo?" "Não, com alguém", pensou ele, mas disse apenas: "Estou apenas observando." Noor seguiu seu olhar até Aisha e Zaid. "Ela é linda, não é? E tem algo radiante." Zaid nunca pareceu tão feliz. Malik engoliu em seco. Zaid realmente parecia feliz. Aos 27 anos, seu sobrinho tinha a energia ingênua de quem ainda acreditava que o amor era simples. Falava animadamente com Aisha, gesticulando enquanto contava uma história que a fazia sorrir. Aquele sorriso, o mesmo que iluminara o mercado. "Eles combinam", continuou Noor. "Você fez uma boa escolha ao arranjar esse casamento." As palavras acertaram Malik como golpes. Ele havia arranjado aquele casamento, escolhendo Aisha para Zaid, por alianças políticas e conveniências familiares. Nunca imaginara que ela seria isso. "Vou cumprimentá-los", disse Malik, levantando-se abruptamente. Não deveria. Sabia que não deveria. Mas uma força maior que sua razão o puxava na direção dela. Zaid o viu se aproximar e sorriu amplamente. "Tio Malik, venha conhecer Aisha." Malik forçou um sorriso enquanto caminhava até eles. Aisha o olhou com curiosidade, e por um momento ele temeu que ela o reconhecesse do mercado. Mas ela apenas inclinou a cabeça respeitosamente. "Aisha, este é meu tio, o Sheikh Malik Al-Mansur", apresentou Zaid com orgulho. "Tio, esta é Aisha Al-Najjar." "É uma honra conhecê-la, Alteza", disse Aisha, estendendo a mão. Malik hesitou por uma fração de segundo antes de tocá-la. Quando o fez, a mesma eletricidade do mercado percorreu seu corpo. Os olhos de Aisha se arregalaram levemente, e ele soube que ela também sentira. "O prazer é meu", disse Malik, segurando a mão dela 1 segundo a mais do que o protocolo exigia. "Aisha estava me contando sobre seus estudos em Paris", disse Zaid, alheio à tensão no ar. "Ela é formada em relações internacionais." "Que interessante", disse Malik, sem desviar os olhos de Aisha. "E o que a trouxe de volta a Abu Dhabi?" "A família", respondeu ela simplesmente. "Sempre voltamos para a família, não é?" Havia uma melancolia em suas palavras que não passou despercebida. Malik se perguntou se ela estava ali por escolha ou por obrigação. "Aisha, você precisa ver os jardins", disse Zaid. "São os mais belos de Abu Dhabi." "Eu adoraria", respondeu ela, mas seus olhos permaneceram em Malik por mais alguns segundos. O jantar seguiu por mais 2 horas. Malik tentou se concentrar nas conversas ao redor, mas seus olhos sempre voltavam para Aisha. Ela era encantadora com todos os convidados, fazia as perguntas certas, sorria nos momentos certos. Era perfeita para ser uma princesa. E isso o estava destruindo. Quando os convidados começaram a se despedir, Malik saiu discretamente do salão. Precisava de ar. Precisava se afastar dela antes que fizesse algo que arruinasse tudo. Estava caminhando pelo corredor de mármore quando ouviu passos atrás de si. Alteza. Malik virou-se e encontrou Aisha parada a poucos metros. A luz suave dos candelabros dourados, criando sombras dançantes em seu rosto. "Esqueceu algo?" perguntou ele, mantendo a voz neutra. "Na verdade..." Ela hesitou como se lutasse com uma decisão interna. "Queria agradecê-lo." "Por quê?" "Por ter arranjado esse casamento.
Zaid é um bom homem. Malik sentiu como se tivesse levado um golpe no estômago. Fico feliz que aprove. Aisha deu alguns passos na direção dele e Malik notou que ela tremia levemente. Posso fazer uma pergunta indelicada? Pode. Diga-me por que me escolheu para Zaid? A pergunta o pegou desprevenido. Malik poderia ter dado a resposta política, que era uma aliança vantajosa, que seu pai fora um adversário respeitável. Mas olhando para ela, vulnerável e bela na luz dourada, só conseguiu dizer a verdade. Porque achei que você seria perfeita para nossa família. E ainda acha? Havia algo perigoso naquela pergunta. Algo que fez o coração de Malik acelerar. Acho que você é mais complexa do que eu esperava. Aisha sorriu, um sorriso triste. A vida inteira é mais complexa do que esperamos, não é? Ela passou por ele para sair do corredor, mas ao cruzarem, suas mãos se tocaram. Não foi acidente, foi escolha. Um gesto pequeno demais para ser visto, mas grande demais para ser ignorado. O toque durou uma eternidade e um instante. Malik sentiu a pele de Aisha, macia e quente, e precisou se conter para não entrelaçar os dedos com os dela. Quando ela se afastou, Malik ficou parado no corredor, olhando para a própria mão como se estivesse em chamas. Mas naquela noite, a impulsividade falou mais alto que a prudência. Mas ali estava ele, no salão de cristal do palácio, observando Aisha conversar com diplomatas e empresários, como se tivesse nascido para aquilo. Ela usava um vestido verde esmeralda, que a fazia parecer uma deusa antiga, e cada movimento dela era uma tortura silenciosa para ele. A música começou a tocar, um ritmo suave e convidativo que levou vários casais ao centro do salão. Tio não vai dançar? Perguntou Zaid, aproximando-se com Aisha ao lado. Não danço em eventos oficiais, mentiu Malik. Que pena. Aisha adora dançar, não é, querida? Aisha sorriu para Zaid, mas seus olhos encontraram os de Malik por um momento fugaz. Adoro, mas entendo que nem todos apreciem. Havia algo provocativo na forma como ela disse isso, como se o estivesse desafiando. Na verdade, disse Malik antes que pudesse se conter, talvez eu possa fazer uma exceção, se a senhorita permitir, é claro. Zaid sorriu amplamente. Que honra, Aisha. Você não pode recusar uma dança com o sheik. Malik estendeu a mão para ela, e quando Aisha a aceitou, ele sentiu como se tocasse fogo líquido. Seria um prazer, disse ela baixinho. Caminharam até o centro do salão, sob os olhares curiosos dos convidados. Malik colocou uma mão na cintura de Aisha e entrelaçou os dedos da outra com os dela. Quando ela pousou a mão livre em seu ombro, ele precisou se esforçar para respirar normalmente. Você dança bem, disse Aisha enquanto se moviam ao ritmo da música. Parece surpresa. Sheiks poderosos raramente têm tempo para coisas sutis. Malik girou-a suavemente e a trouxe de volta para perto de si, mais perto do que o protocolo permitia. Talvez você não conheça sheiks o suficiente. Talvez. Eles dançaram em silêncio por alguns momentos, perdidos na música e na proximidade perigosa. Malik podia sentir o perfume dela, doce e tentador. Podia ver a pulsação delicada em seu pescoço e teve vontade de beijar exatamente ali. Posso fazer uma pergunta? Sussurrou Aisha. Pode. Por que me convidou para dançar? A pergunta o pegou desprevenido. Malik poderia ter mentido, inventado uma desculpa sobre cortesia ou protocolo, mas havia algo nos olhos dela que exigia honestidade. Porque não consegui resistir. Aisha parou de se mover por uma fração de segundo, e Malik viu algo passar por seu rosto. Surpresa, medo e algo mais perigoso. Reciprocidade. Raço é imprudente, disse ela, voltando a dançar. Eu sei. Zaid confia em você mais do que em qualquer pessoa. Eu sei. E eu vou me casar com ele. Malik a aproximou ainda mais, ignorando os olhares dos outros convidados. Eu sei disso também. Então por quê? Porque há coisas que escapam ao nosso controle. A música estava chegando ao fim, mas nenhum dos dois fez menção de se afastar. Estavam tão perto que Malik podia ver os reflexos dourados nos olhos dela. Podia sentir a respiração de Aisha contra seu rosto. Malik. Ela sussurrou seu nome, e foi como uma carícia.
Ele inclinou a cabeça ligeiramente e ela não se afastou. Seus lábios estavam tão próximos que Malik podia sentir o calor da respiração dela. Um movimento mínimo e teria provado o gosto proibido que tanto temia. Mas a música parou. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo som de passos se aproximando. "Que dança linda!" exclamou a esposa do embaixador britânico batendo palmas. "Vocês formam um casal elegante." Malik e Aisha se afastaram rapidamente, como se tivessem sido queimados. O calor entre eles esfriou instantaneamente, substituído pela realidade fria do que quase havia acontecido. "Obrigada", disse Aisha, com a voz um pouco rouca. "Foi inesquecível." Malik fez uma reverência formal. "O prazer foi meu." Mas quando seus olhos se encontraram uma última vez, antes de ela se afastar, ambos sabiam que algo havia mudado irreversivelmente entre eles. Zaid apareceu ao lado de Malik momentos depois, sorrindo orgulhoso. "Obrigado por dançar com ela, tio." Aisha ficou radiante. Malik forçou um sorriso. "Ela é uma dançarina excepcional." "Era tudo excepcional nela", disse Zaid, com os olhos brilhando de paixão. "Não consigo acreditar que em 10 dias ela será minha esposa." Cada palavra foi como uma punhalada no peito de Malik. Ele murmurou algo sobre cumprimentar outros convidados e se afastou, precisando desesperadamente de ar. Do outro lado do salão, observou Aisha dançar com outros homens pelo resto da noite, mas nenhuma dança foi como a deles. Nenhuma teve aquela intensidade, aquela promessa silenciosa de algo proibido. Quando finalmente voltou para seus aposentos, Malik se serviu de uísque e ficou na varanda, olhando para a cidade iluminada. E o pior não foi cruzar a linha. O pior foi desejar cruzá-la de novo. O deserto sempre havia sido o lugar onde Malik encontrava paz. Naquela tarde buscava exatamente isso. A caravana familiar partiu do palácio ao meio-dia, com 5 veículos luxuosos cruzando as dunas douradas em direção ao oásis privado dos Al-Mansur. Zaid dirigia o primeiro veículo, com Aisha ao lado, enquanto Malik seguia atrás, com Nur e outros parentes. Através do vidro, ele observava a nuca delicada de Aisha, os cabelos escuros dançando com o vento que entrava pela janela aberta. Cada quilômetro percorrido era uma tortura silenciosa. Quando chegaram ao acampamento, as tendas já estavam montadas, e a equipe de serviço havia preparado um almoço ao ar livre. As horas se arrastaram em conversas cordiais e sorrisos forçados, até que Zaid sugeriu uma caminhada pelas dunas próximas. "Aisha, você precisa ver o pôr do sol daqui", disse ele animado. "É o mais belo de todo o Emirado." "Eu adoraria", respondeu ela. Mas seus olhos encontraram os de Malik por um momento fugaz. O grupo se dividiu naturalmente. Zaid foi na frente com alguns primos, explorando uma trilha conhecida. Nur preferiu ficar no acampamento com as outras mulheres, e Malik decidiu seguir um caminho diferente. "Para onde está indo?" perguntou Aisha, que notara sua direção. "Conheço um lugar. Vista melhor." Ela hesitou por alguns segundos, olhando na direção onde Zaid desaparecera. Depois começou a caminhar atrás dele. Subiram uma duna íngreme em silêncio, apenas com o som do vento e da areia deslizando sob seus pés. Quando chegaram ao topo, estavam completamente isolados, cercados apenas pelo infinito dourado do deserto. "É impressionante", disse Aisha, com a respiração ligeiramente ofegante pelo esforço. "É isolado", corrigiu Malik, e ela entendeu que não falava apenas da paisagem. O vento se intensificou, levantando redemoinhos de areia ao redor deles. Aisha levou as mãos ao cabelo tentando protegê-lo, e foi quando aconteceu. Uma rajada mais forte a desequilibrou. Instintivamente, Malik estendeu os braços e a segurou pela cintura, puxando-a contra seu peito. Por um momento ficaram assim, colados, respirando pesadamente, os olhos de Aisha arregalados, os lábios entreabertos, o coração de Malik batendo tão forte que tinha certeza de que ela podia ouvi-lo. "Malik", ela sussurrou, e não foi um protesto, foi um pedido. Ele baixou a cabeça lentamente, dando-lhe tempo para se afastar, mas Aisha não se moveu.
Seus olhos se fecharam quando os lábios dele tocaram os dela. Foi como se o mundo explodisse em cores. Sabia que deveria parar, que aquilo era loucura, mas seu corpo não obedecia à razão. Aisha sentiu o mundo girar. O calor do deserto não era nada perto do fogo que queimava sob sua pele. Cada toque dele era um comando, e cada resposta sua era rendição. Foi o som de vozes distantes que os trouxe de volta à realidade. Aisha se afastou bruscamente, os olhos arregalados de pânico. Isso não deveria ter acontecido, disse ela, a voz trêmula. Mas aconteceu. Foi um erro. Foi inevitável. Aisha passou as mãos pelo cabelo tentando se recompor. Zaid, ele não está aqui, mas deveria estar, explodiu ela. Eu deveria estar com ele, não com você, não assim. Malik deu um passo na direção dela, mas Aisha recuou. Não se aproxime de mim. Aisha, isso não pode se repetir. Nunca mais. As vozes estavam ficando mais próximas. Logo o grupo apareceria pela duna. Você pode negar quanto quiser, disse Malik baixinho, mas nós dois sabemos o que sentimos aqui. Aisha o encarou por alguns segundos, os olhos brilhando de lágrimas não derramadas e uma dor que espelhava a dele. Sentir não é o mesmo que agir, disse ela finalmente, e eu me caso com Zaid em uma semana. Ela desceu a duna rapidamente, deixando Malik sozinho no topo, com o gosto dela ainda em seus lábios e a certeza de que havia perdido qualquer vestígio de controle sobre a situação. Quando Zaid apareceu minutos depois, sorrindo e perguntando sobre a vista, Malik conseguiu apenas assentir. Nada mais seria igual depois daquele beijo, e ambos sabiam disso. Malik não conseguia dormir. Havia tentado por horas, mas o gosto de Aisha ainda queimava em seus lábios. Era quase meia-noite, quando desistiu da cama e saiu para caminhar pelos corredores do palácio. Os passos ecoavam no mármore frio, acompanhados apenas pelo farfalhar suave das chamas, nas tochas douradas que iluminavam o caminho. Não esperava encontrá-la ali. Aisha estava parada diante de uma das janelas que davam para os jardins, usando um roupão de seda branca que a fazia parecer um fantasma no corredor sombrio. Seus cabelos caíam soltos pelas costas e ela observava a lua cheia que banhava Abu Dhabi em luz prateada. Malik parou onde estava, apenas observando. Ela parecia perdida em pensamentos, e ele se perguntou se eram os mesmos que o atormentavam. Foi quando ela falou, sem se virar, "Eu sei que você está aí." A voz dela era baixa, cansada. Malik caminhou lentamente até ficar ao lado dela na janela. "Não consegue dormir? Posso fazer a mesma pergunta." Ficaram em silêncio por alguns momentos, olhando para a mesma lua, respirando o mesmo ar carregado de tensão. "Aisha, não." Ela finalmente se virou para encará-lo. "Não diga nada sobre hoje, por favor." Mas Malik viu em seus olhos que ela pensava sobre aquilo tanto quanto ele. Viu as olheiras escuras, a vulnerabilidade que tentava esconder atrás da postura ereta. "Você está fugindo de mim", disse ele. "Estou tentando fazer o que é certo." "E o que é certo?" Aisha fechou os olhos por um momento, como se estivesse lutando uma batalha interna. "É casar com Zaid, honrar o compromisso, esquecer que... Ela abriu os olhos, e a dor ali era tão intensa que Malik sentiu como um soco no peito. "Que eu sinto algo por você que não deveria sentir." As palavras pairaram entre eles como uma confissão proibida. Malik deu um passo na direção dela e Aisha não recuou. "Aisha, eu tento me convencer de que foi só um momento de fraqueza. Eu sei, o deserto, o isolamento. Mas então você aparece aqui e eu..." Malik colocou a mão no seu rosto. "Eu também sinto", sussurrou ele, enquanto acariciava sua bochecha. "Desde o primeiro momento que a vi." "Isso é loucura." As mãos que estavam firmes no parapeito vacilaram, como se não soubessem se deviam empurrá-lo ou puxá-lo para mais perto. Aisha abriu os olhos e eles estavam brilhando de lágrimas não derramadas. "Zaid me ama. Ele realmente me ama. E você ama ele?" A pergunta ficou no ar entre eles pesada como chumbo. Aisha tentou se afastar, mas Malik segurou seu rosto com as duas mãos. "Responda. Você ama Zaid?"
Eu... eu respeito ele. Isso não é amor. Não precisa ser. Mas a voz dela falhou ao dizer isso. Malik se inclinou mais para perto, seus rostos separados por apenas alguns centímetros. Podia sentir a respiração dela contra sua pele. Podia ver o reflexo das tochas em seus olhos. E isso que você sente por mim também é respeito? Malik inclinou a cabeça devagar. Ele estava a um fôlego de beijá-la quando ouviram passos ecoando no corredor distante. Aisha se afastou bruscamente, como se tivesse sido queimada. O pânico em seus olhos era real e devastador. Mas isso não pode continuar, disse ela, a voz trêmula. Eu me caso amanhã à noite. Amanhã? Zaid adiantou a cerimônia. Disse que não queria esperar mais. As palavras atingiram Malik como facadas. Amanhã, em menos de 24 horas, ela seria esposa de outro homem. Aisha não. Ela deu mais alguns passos para trás. Não torne isso mais difícil do que já é. E depois? Depois que você se casar, vai fingir que isso nunca aconteceu? Vou tentar. Mentira. Aisha o encarou por alguns segundos, e Malik viu que ela sabia que ele estava certo. Viu o desespero em seus olhos, a luta entre o dever e o desejo. Eu preciso ir, disse ela finalmente. Aisha, espere. Mas ela já estava correndo pelo corredor. O roupão de seda esvoaçando atrás dela, como as asas de um pássaro ferido. Malik ficou sozinho entre as tochas dançantes, com o eco dos passos dela se afastando e a certeza absoluta de que estava perdendo a única mulher que já havia amado de verdade. E a partir daquela noite, Malik soube que não descansaria até impedir aquele casamento. Custasse o que custasse. O casamento seria em 6 horas. Malik havia passado a madrugada andando pelas sacadas do palácio, tentando encontrar uma forma de impedir a cerimônia sem destruir completamente a família. Não havia encontrado nenhuma. O céu de Abu Dhabi amanheceu carregado de nuvens pesadas, algo raro para aquela época do ano, como se até a natureza conspirasse contra aquele dia maldito. Era meio-dia quando a primeira gota caiu. Malik estava na sacada leste, observando os preparativos finais do casamento nos jardins abaixo, quando a chuva começou. Primeiro algumas gotas esparsas, depois uma cortina fechada que transformou o dia ensolarado em penumbra cinzenta. Foi quando a viu correndo pelos jardins. Aisha havia saído para uma última caminhada antes da cerimônia e foi pega de surpresa pela tempestade repentina. Usava um vestido branco simples que grudou no corpo com a chuva, e seus cabelos escuros estavam encharcados, colados no rosto enquanto ela procurava abrigo. Malik desceu as escadas 2 degraus de cada vez. Quando chegou aos jardins, Aisha estava parada debaixo de uma pérgola, tremendo de frio e tentando se proteger da chuva que caía com força cada vez maior. Ela o ouviu se aproximando e seus olhos se arregalaram. — O que está fazendo aqui? Perguntou, a voz quase abafada pelo barulho da tempestade. — Você está encharcada. Malik tirou o manto de lã que usava e se aproximou dela. Aisha recuou instintivamente, mas a chuva que entrava pelas laterais da pérgola a forçou a aceitar o abrigo que ele oferecia. Quando Malik envolveu os ombros dela com o manto, suas mãos roçaram a pele gelada do pescoço de Aisha. Ela tremeu de frio. — Obrigada, sussurrou ela, puxando o tecido contra o corpo. Ficaram ali parados, tão próximos que Malik podia sentir o calor do corpo dela. A chuva criava uma cortina ao redor da pérgola, isolando-os do resto do mundo. — Em algumas horas você será a esposa dele, disse Malik, a voz rouca. — Eu sei. — E depois? Como viveremos fingindo que isso entre nós não existe? Aisha fechou os olhos, como se as palavras machucassem. — Não sei. — Aisha, não diga... Ela abriu os olhos e ele viu lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. — Não torne isso mais difícil do que já é. Uma rajada de vento mais forte varreu a pérgola, fazendo Aisha se aproximar ainda mais de Malik. O manto escorregou ligeiramente e quando ele foi ajustá-lo, suas mãos encontraram o rosto dela. — Malik... Ela sussurrou seu nome como uma prece, e então ele não conseguiu mais resistir.
Malik tomou os lábios dela. O coração dela disparou, os joelhos fraquejaram, e por um instante teve medo de não conseguir se manter de pé sem os braços dele. Aisha correspondeu com igual intensidade, suas mãos se agarrando à camisa molhada de Malik, como se ele fosse a única coisa sólida em um mundo que desmoronava. Você é minha, ele sussurrou. Não diga isso. Aisha, onde você está? A voz de Zaid cortou a tempestade como uma lâmina. Eles se separaram bruscamente, ofegantes. Malik se afastou alguns passos, passando a mão pelos cabelos molhados, enquanto Aisha tentava se recompor desesperadamente. Oi, estou aqui! Gritou ela, a voz tremendo. Zaid apareceu correndo pela chuva, carregando um guarda-chuva. Quando os viu ali, parou por um momento, os olhos passando de Aisha para Malik, com uma expressão confusa. Tio Malik, o que faz aqui? Vi Aisha presa pela chuva, disse Malik, forçando a voz a soar casual. Trouxe meu manto para ela não pegar pneumonia no dia do casamento. Zaid sorriu, mas havia algo diferente em seus olhos. Não era apenas surpresa. Havia um brilho frio, como se uma dúvida tivesse sido acesa e não pudesse mais ser apagada. Que gentileza! Ele se aproximou de Aisha e a envolveu com o guarda-chuva. Você está tremendo, querida. Vamos entrar. Sim, claro, disse ela, evitando olhar para Malik. Mas quando Zaid virou-se para liderar o caminho de volta ao palácio, seus olhos encontraram os de Malik por uma fração de segundo, e o que ele viu ali o fez gelar. Suspeita, dúvida e algo mais perigoso, a primeira semente de desconfiança. Vocês se conheciam antes do noivado? Perguntou Zaid de repente, parando no meio da caminhada. Malik e Aisha trocaram um olhar rápido, carregado de pânico. Não, disse Aisha rápido demais. Por que pergunta? Não sei, às vezes parece que vocês se entendem muito bem. Aisha é fácil de conversar, disse Malik, mantendo a voz neutra. Uma qualidade valiosa para uma futura princesa. Zaid assentiu lentamente, mas o olhar permaneceu suspeito. Claro, eles caminharam o resto do trajeto em silêncio, mas Malik podia sentir o peso dos olhares ocasionais de Zaid. O rapaz não era tolo. Algo havia despertado sua atenção, e isso era perigoso. Quando chegaram ao palácio, Zaid levou Aisha para seus aposentos. Antes de desaparecer pelos corredores, ela olhou por cima do ombro uma última vez. O olhar que trocaram foi carregado de desespero e despedida. Malik ficou parado na entrada do palácio, observando-o se afastar. A chuva havia parado, mas a tempestade real estava apenas começando, e Malik sabia que, uma vez desperta, a suspeita jamais voltaria a dormir. O casamento havia sido adiado por 24 horas devido à tempestade. Um dia a mais de tortura para ambos. Aisha trancou-se em seus aposentos e se recusou a sair. Disse à família que precisava de tempo para se preparar para a cerimônia, mas a verdade era muito mais sombria. Ela não conseguia parar de pensar nele. Cada vez que fechava os olhos, lembrava do beijo. Como se entregaria a Zaid, sabendo que amava outro homem. A pergunta a assombrava enquanto caminhava de um lado para o outro do quarto, as mãos tremendo. Cada vez que pensava isso, Zaid era gentil, respeitoso, um bom homem que merecia uma esposa que o amasse completamente. Mas ela estava quebrada, dividida entre o dever e um desejo que a consumia por dentro. Aisha se olhou no espelho e não reconheceu a mulher que via ali. Os olhos escuros estavam marcados por olheiras profundas e havia uma tensão em todo o seu corpo que não conseguia aliviar. Como vou fingir amar outro quando meu coração já foi roubado? Sussurrou para o próprio reflexo. Não havia resposta, apenas a certeza dolorosa de que em poucas horas seria tarde demais para qualquer escolha. Do outro lado do palácio, Malik estava igualmente atormentado. Havia tentado trabalhar, mas não conseguia se concentrar em nada que não fosse Aisha. Havia tentado dormir, mas toda vez que fechava os olhos, lembrava dela, e isso estava se tornando uma obsessão perigosa. Malik se serviu de uísque pela terceira vez naquela tarde e caminhou até a janela de seu escritório. Lá embaixo, os jardineiros terminavam de limpar os estragos da tempestade, preparando tudo para a cerimônia do dia seguinte. A cerimônia
que destroçaria sua alma. Maldição! Murmurou, apertando o punho com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Como havia chegado àquele ponto? Como um homem que sempre colocara o dever acima de tudo, havia se perdido tão completamente? A resposta era simples e devastadora. Aisha. Ela havia entrado em sua vida como um furacão silencioso, virando tudo de cabeça para baixo sem que ele percebesse. E agora ele queimava por dentro, compensando que ficaria longe da mulher que ama. Uma batida na porta o tirou sua concentração. Era Zaid. Tio, posso entrar? Claro. Zaid entrou no escritório com um sorriso no rosto, mas havia algo diferente em seus olhos. A suspeita de ontem havia crescido durante a noite. Queria conversar com você sobre algumas coisas. Malik se virou, forçando uma expressão neutra. O que está incomodando você? Aisha. O nome foi como um soco no estômago de Malik. O que tem ela? Não sei. Desde ontem ela está estranha, distante. E você também, se me permite dizer. Estou apenas preocupado com os preparativos. Será só isso? Zaid se aproximou da janela, ficando ao lado de Malik. Por alguns momentos, observaram os jardins em silêncio. Posso fazer uma pergunta direta? Disse Zaid finalmente. Malik sentiu o coração acelerar, mas manteve a voz firme. Claro. Há algo entre vocês dois? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Malik podia ouvir o próprio coração batendo nos ouvidos, podia sentir o suor frio escorrendo pelas costas. Por que pergunta isso? Porque eu conheço você toda a minha vida e conheço o suficiente sobre mulheres para saber quando uma está perturbada por algo mais profundo que nervosismo pré-casamento. Malik se virou para encarar o sobrinho. Zaid era jovem, mas não era tolo. E havia dor genuína em seus olhos. A dor de um homem que começava a suspeitar que a mulher que amava poderia estar apaixonada por outro. Zaid, diga-me a verdade. Eu mereço isso. Por um momento terrível, Malik considerou confessar tudo. Parte dele queria gritar que sim, que amava Aisha mais do que a própria vida, que ela era sua desde o primeiro olhar, que aquele casamento seria uma farsa cruel. Mas quando olhou para o rosto jovem e confiante de Zaid, soube que não podia destruir tudo. Não há nada. Mentiu cada palavra cortando sua garganta como vidro por dentro. Sua respiração estava descompassada, a boca seca e um suor frio escorria em sua nuca. Cada músculo gritava a verdade, mas sua voz se manteve firme na mentira. Aisha está nervosa como qualquer noiva, e eu estou preocupado em garantir que tudo saia perfeito para vocês. Zaid o estudou por longos segundos, procurando por sinais de mentira. Malik manteve a expressão neutra, mesmo que estivesse morrendo por dentro. Tem certeza absoluta? Zaid assentiu lentamente, mas a dúvida permanecia em seus olhos. Porque se houvesse, eu precisaria saber antes de me casar. Não há nada para saber, certo? Zaid se dirigiu para a porta, mas parou antes de sair. Tio, eu amo ela, realmente amo, e vou fazer de tudo para fazê-la feliz. Quando a porta se fechou, Malik desabou na cadeira, enterrando o rosto nas mãos. Havia mentido para proteger Zaid, havia mentido para preservar a família, havia mentido para manter a honra. Mas cada mentira era uma facada em seu próprio coração. E amanhã veria a mulher que amava se tornar esposa de outro homem. A honra tinha um preço, e Malik descobria, enfim, que o preço era o amor da única mulher que poderia ter lhe dado paz. O dia do casamento amanheceu dourado em Abu Dhabi, mas para Aisha parecia o fim do mundo. Do lado de fora de seus aposentos, o palácio fervilhava de atividade. Servos corriam pelos corredores, carregando arranjos de rosas brancas e orquídeas. Músicos ensaiavam as melodias tradicionais, e convidados importantes chegavam de todos os cantos do mundo árabe. Por dentro, Aisha se sentia como uma prisioneira aguardando a execução. Estava sentada diante do espelho dourado, ainda de roupão, observando o próprio reflexo com uma mistura de horror e resignação. Aquela mulher de olhos escuros e pele pálida não parecia uma noiva radiante prestes a realizar o sonho de sua vida. Parecia uma condenada. O coração disparava sempre que pensava no que aconteceria em algumas horas. A cerimônia,
os votos e depois uma vida ao lado de um homem que não ama. Foi quando tia Nur entrou no quarto, carregando uma bandeja de chá e usando um sorriso maternal que não chegava aos olhos. Minha querida, disse ela, pousando a bandeja e se sentando ao lado de Aisha. Como está se sentindo? Nervosa, mentiu Aisha, forçando um sorriso. É natural. Toda noiva sente isso. Nur pegou as mãos de Aisha entre as suas e havia uma seriedade estranha em seus olhos. Mas preciso conversar com você sobre certas coisas, coisas importantes para esta noite. Aisha sentiu o estômago revirar. Esta noite. A primeira noite de casada é sagrada, minha querida. É quando uma mulher se torna verdadeiramente esposa. A voz de Nur era doce, mas firme. É seu dever honrar seu marido em todos os aspectos, continuou Nur, apertando as mãos de Aisha com firmeza. Aisha sentiu o estômago se revolver, como se o chá na bandeja tivesse se tornado veneno. O nó na garganta cresceu, as mãos começaram a suar, e por um momento teve medo de vomitar ali mesmo. A cada palavra de Nur, seu corpo enrijecia mais, como se tentasse se proteger de algo terrível que se aproximava. Aisha piscou rápido, tentando segurar a lágrima que queimava em seus olhos. Por dentro queria gritar, por fora apenas assentiu com a cabeça como se aceitasse a sentença. Você vai ser uma esposa maravilhosa, disse Nur, beijando sua testa. Zaid é um homem sortudo. Quando ficou sozinha, Aisha desabou. As lágrimas finalmente correram livres, misturadas com uma culpa que a corroía por dentro. Amava Malik com uma intensidade que a assustava, mas se casaria com Zaid em algumas horas, e não havia nada que pudesse fazer para mudar isso. Em outro aposento do palácio, Zaid se arrumava com a ajuda de seu assistente pessoal. O terno tradicional bordado a ouro estava perfeito, o turbante alinhado com precisão militar, mas por dentro ele se sentia inquieto. Está nervoso, Alteza? Perguntou o assistente. Um pouco, admitiu Zaid, ajustando a gola pela terceira vez. Era mais que nervosismo. Era uma sensação estranha, como se algo estivesse errado, mas ele não conseguisse identificar o quê, porque ela nunca o olhava do jeito que deveria, porque parecia sempre tão distante, como se já pertencesse a outro mundo. As imagens dos últimos dias passavam por sua mente como cenas de um filme. Aisha e Malik na pérgola durante a tempestade, os olhares que trocavam quando pensavam que ninguém estava vendo, a distância súbita dela. Aisha me ama, murmurou para si mesmo, como se repetir as palavras pudesse torná-las mais verdadeiras. Mas a dúvida havia se instalado em seu coração como um verme, corroendo sua confiança aos poucos. Zaid se olhou no espelho e tentou afastar os pensamentos sombrios. Era o dia de seu casamento. Deveria estar feliz, porque então sentia como se estivesse caminhando para uma armadilha. Malik atravessava os corredores do palácio como um fantasma. Via os preparativos ao seu redor, flores sendo arranjadas, mesas sendo postas, músicos afinando instrumentos. Mas tudo lhe soava como o prelúdio de uma execução. Sua execução. Tentou se concentrar nos deveres administrativos, nos cumprimentos aos convidados importantes, nas tradições que precisavam ser seguidas. Mas cada detalhe da cerimônia o sufocava um pouco mais. Em algumas horas, veria a mulher que amava jurar fidelidade eterna a outro homem. Veria Zaid beijá-la diante de todos, marcando-a como sua propriedade, e depois ela seria irreversivelmente esposa de seu sobrinho. O suor frio escorria por suas costas, o nó na garganta crescia a cada minuto, e seu corpo inteiro pedia para que ele corresse até lá e impedisse aquela farsa. Mas a honra familiar o prendia como correntes invisíveis. Alteza, não? Malik se virou e viu um dos organizadores da cerimônia esperando instruções sobre a música do cortejo. Sim, a noiva está pronta. Podemos começar em 15 minutos. Malik hesitou. Por um momento insano considerou dizer não. Considerou cancelar tudo, pegar Aisha pela mão e fugir para algum lugar onde pudessem ser felizes sem destruir vidas. Mas a realidade o trouxe de volta. Sim,
disse, cada palavra cortando sua garganta. Podem começar. Os primeiros acordes da música nupcial ecoaram pelos corredores do palácio como um toque de finados. Aisha apareceu no corredor, vestida com o tradicional vestido de noiva árabe. Seda branca bordada com fios dourados, véu de renda que caía como uma cascata de sonhos perdidos. Estava linda de uma forma que partia o coração, mas seus passos eram vacilantes, como se cada metro a levasse mais longe de si mesma. Os olhos estavam brilhantes de lágrimas contidas e ela respirava como se o ar fosse espesso demais para encher seus pulmões. Zaid esperava em um pavilhão de mármore branco que havia sido erguido no coração dos jardins. Lustres de cristal refletiam a luz do entardecer. Centenas de velas cintilavam entre arcos de rosas brancas e jasmins. O ar estava impregnado de perfume e riqueza, como se cada detalhe quisesse afirmar a grandiosidade dos Al-Mansur. Um tapete de seda dourada se estendia desde a entrada até o altar, onde Zaid aguardava, cercado por centenas de convidados importantes. Seu rosto irradiava felicidade genuína e, por um momento terrível, Aisha quase cedeu ao desespero. Ele era um bom homem. Zaid merecia uma esposa que o amasse. Mas ela não conseguia amar ninguém além de Malik. Entre os convidados, Malik observava a procissão com o punho cerrado e a mandíbula tensa. Cada passo que Aisha dava na direção do altar era como uma facada em seu peito. Ela estava radiante e trágica ao mesmo tempo, uma deusa sendo sacrificada no altar da honra familiar. Quando seus olhos se encontraram por uma fração de segundo, o mundo parou. Naquele olhar, Malik viu tudo. O amor que ela sentia por ele, o desespero de estar sendo forçada a algo que não queria e uma despedida silenciosa que o destruiu por completo. Aisha chegou ao altar e ficou ao lado de Zaid. O imã começou a recitar os votos tradicionais, mas as palavras se perdiam no rugido do sangue nos ouvidos de Malik. Era tarde demais. Ela seria de outro homem em questão de minutos. E então, quando o imã perguntou se alguém se opunha àquela união, o silêncio que se seguiu foi o mais longo da vida de Malik. Ele sentiu as palavras queimando na garganta, mas a honra o prendia à cadeira como correntes invisíveis. O suor frio escorria por sua testa, a boca estava seca como areia do deserto, e cada batida do coração ecoava como um tambor de guerra. Aisha o olhava de soslaio, os olhos implorando em silêncio, e ele sabia. Se continuasse calado, a perderia para sempre. Zaid sorria radiante, mas havia uma sombra de dúvida no fundo de seus olhos, como se pressentisse que algo estava prestes a acontecer. O imã ergueu as mãos para continuar a cerimônia, quando uma lágrima escorreu do rosto de Aisha. Algo se quebrou em Malik. A cerimônia seguia seu curso solene. O imã ergueu as mãos para continuar os votos. Os convidados observavam em silêncio reverente, e o pavilhão de mármore brilhava sob a luz dourada do entardecer. Tudo respirava luxo, tradição e grandiosidade dos Al-Mansur. Mas para Malik, aquilo parecia um funeral. Zaid segurava a mão de Aisha, sorrindo com a felicidade genuína de um homem que acreditava estar vivendo o melhor dia de sua vida. Não via o desespero silencioso nos olhos da noiva. Não percebia como ela tremia ou como seus lábios estavam pálidos de tanto se controlar. Malik via tudo e não conseguia mais suportar. Quando o imã começou a recitar os votos finais, as palavras que tornariam Aisha esposa de Zaid para sempre, algo explodiu dentro do peito de Malik. Ele se levantou. O movimento foi tão súbito e inesperado que os murmúrios cessaram instantaneamente. Centenas de olhares se voltaram para ele, incluindo o de Aisha, que arregalou os olhos em pânico e esperança ao mesmo tempo. "Pare", disse Malik, e sua voz ecoou pelos jardins com a autoridade de quem nasceu para comandar. O imã hesitou, confuso. "Alteza", eu disse para parar. "Tio..." Malik caminhou entre as fileiras de convidados perplexos, cada passo firme e determinado. Quando chegou ao pavilhão, o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o vento sussurrando entre as rosas. "Tio", Zaid o encarou sem compreender. "O que está fazendo?" Malik olhou para Aisha por um momento eterno.
Viu nos olhos dela tudo o que precisava ver: o alívio, o medo e um amor tão profundo que o fez ter certeza de que tomara a decisão certa. Então se virou para os convidados e, quando falou, sua voz era firme como pedra. Não permitirei que esta mulher seja sacrificada em um casamento sem amor. O choque foi imediato. Murmúrios explodiram entre as famílias, rostos se contorceram em surpresa e escândalo. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousou se levantar para contestar. Malik era o sheik. Sua palavra tinha peso de lei. Tio! A voz de Zaid estava embargada, carregada de humilhação e ódio crescente. Isso é uma desonra para mim, para nossa família, para... Cuidado, disse Malik baixinho, mas o tom era perigoso. Cuidado com as palavras que escolhe usar comigo. Zaid o encarou por alguns segundos, o rosto contraído em uma mistura de raiva e incredulidade. Mas quando encontrou os olhos de Malik, frios, determinados, implacáveis, engoliu as palavras que queria gritar. Sabia que não tinha poder para enfrentar o tio. Não ali, não daquela forma. Zaid baixou a cabeça em uma reverência forçada, mas seus punhos estavam cerrados, e Malik pôde ver o ódio queimando em seus olhos. Como desejar, tio, disse Zaid, cada palavra saindo como vidro moído. Malik se voltou para todos os presentes, sua postura imponente, real, e quando falou, cada palavra ecoou como um decreto. Aisha al-Najjar não será esposa de Zaid. Ela será minha esposa. Esta é a decisão de Malik al-Mansur, herdeiro do trono de Abu Dhabi, e não haverá contestação. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Aisha cobriu o rosto com as mãos e Malik não soube dizer se ela chorava de alívio ou de terror. Talvez ambos. O peso daquela decisão, as consequências, o escândalo, a mudança radical de destino caiu sobre ela como uma avalanche. Entre os convidados, a família al-Najjar trocou olhares tensos. Tariq al-Najjar, o pai de Aisha, levantou-se lentamente. Por um momento terrível, Malik pensou que ele fosse protestar. Mas Tariq apenas inclinou a cabeça respeitosamente. Se é a vontade do sheik, disse ele, a voz cuidadosamente neutra, então será uma honra para nossa família. Ele compreendia. A única forma de preservar a honra de todos seria aceitar a união com Malik. Contestar seria um desastre político e social para os al-Najjar. O casamento continuará, anunciou Malik. Acontecerá sem demora, amanhã ao anoitecer. Mais murmúrios, mais choque, mais nenhuma contestação. O poder absoluto de Malik era inquestionável. Agora, disse ele, peço que todos se retirem. A cerimônia acabou. Os convidados começaram a se dispersar lentamente, sussurrando entre si, alguns ainda em estado de choque. Zaid foi um dos últimos a sair, mas antes de desaparecer pelos jardins, lançou um olhar para Malik que prometia consequências. Quando ficaram sozinhos no pavilhão, apenas Malik, Aisha e alguns membros próximos da família, ela finalmente ergueu o rosto. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo ali, algo que não existia minutos antes. Esperança. Por quê? Sussurrou ela. Malik se aproximou devagar e segurou o rosto dela entre as mãos, não se importando com quem pudesse estar observando. Porque você é minha, disse ele baixinho. Sempre foi. Naquela noite, o palácio al-Mansur respirava tensão. Aisha estava trancada em seus aposentos, caminhando de um lado para o outro, as mãos tremendo enquanto tentava processar o que havia acontecido. Em 24 horas, se casaria com Malik, o homem que amava, mas que também representava uma mudança tão radical que assustava. Medo e esperança lutavam dentro dela como dois animais selvagens. Malik permanecia em seu escritório sozinho, uma taça de uísque na mão e o olhar fixo nas luzes de Abu Dhabi. Havia tomado uma decisão sem volta, desafiar as tradições, humilhar o sobrinho, causar um escândalo que seria comentado por gerações. E não se arrependia de nada. Do outro lado do palácio, Zaid socava a parede de seu quarto até os nós dos dedos sangrarem. A humilhação queimava como ácido em suas veias, e uma única certeza crescia em sua mente como um tumor. Não, jamais esqueceria.
jamais perdoaria. A vingança viria. Talvez não hoje, talvez não amanhã, mas viria. Naquela noite, cada coração no palácio ardia em emoções diferentes. Esperança, dor, ódio. E todos sabiam que, ao amanhecer, o destino seria selado com um novo casamento. 24 horas depois, Aisha caminhava novamente pelo tapete de seda dourada. Mas desta vez era para se casar com o homem que amava. O pavilhão de mármore havia sido reconstruído com ainda mais luxo. Colunas de alabastro sustentavam lustres de cristal que refletiam milhares de pontos de luz. Flores de jasmim e rosas brancas formavam arcos perfumados, e a música árabe tradicional ecoava pelos jardins como uma bênção dos céus. Todos os olhos estavam fixos no casal, mas a atmosfera era completamente diferente da cerimônia anterior. Aisha usava um vestido de noiva ainda mais elaborado, seda branca bordada com fios de ouro puro, um véu que parecia ter sido tecido pelos anjos. Estava tímida, nervosa, as mãos tremendo ligeiramente, mas havia luz em seus olhos, uma luz que não existia no dia anterior. Malik estava imponente ao lado do altar, vestindo as roupas tradicionais de um sheik, túnica bordada, turbante dourado e um manto que falava de poder e ancestralidade. Seus olhos não saíam de Aisha, e havia uma segurança nele que tranquilizava até mesmo os convidados mais nervosos. Entre eles, a tensão da família era palpável. Zaid estava presente. Tinha que estar por respeito ao tio e à tradição. Mas seu rosto era uma máscara de gelo, os punhos cerrados, o olhar sombrio e uma aura de ódio contido que fazia os outros convidados se afastarem instintivamente. Engolia em silêncio cada palavra dos votos, cada aclamação, mas todos sabiam que jamais perdoaria aquela humilhação. A família Al-Najjar mantinha a postura digna, mas os olhares revelavam desconforto. Tinham perdido a aliança com um príncipe jovem para ganhar uma com o sheik mais poderoso. Politicamente era vantajoso, mas emocionalmente era um abismo. Alguns familiares murmuravam entre si, tensos, sussurrando sobre a velocidade dos acontecimentos, sobre o escândalo, sobre as consequências. Mas ninguém, absolutamente ninguém, ousava contestar Malik al-Mansur. Quando o imã perguntou se eles aceitavam os votos tradicionais, as respostas vieram claras e firmes. Sim, disse Malik, olhando nos olhos de Aisha como se fosse a única pessoa no mundo. Sim, sussurrou ela, e a palavra carregava anos de espera e desejo reprimido. As bênçãos foram dadas, os anéis trocados, e quando Malik beijou Aisha para selar a união, foi como se o tempo parasse. Um beijo suave, respeitoso, mas carregado de promessas que apenas eles entendiam. O casamento estava consumado. Aisha era oficialmente a esposa do sheik de Abu Dhabi. Eu te amo, ela sussurrou. Te amo desde o primeiro momento que nos vimos. E eu te amo, respondeu ele. Mais do que pensei ser possível amar alguém. Amanhã do dia seguinte, logo nos primeiros raios de sol, Malik havia mandado servir o café da manhã no quarto. Frutas frescas, chá de jasmim, doces árabes tradicionais. Aisha estava sentada na cama, comendo uvas. O que acontece agora? Perguntou ela. Agora vivemos, governamos juntos, disse Malik. Construiremos nossa própria tradição. E Zaid? Malik hesitou por um momento. Zaid vai aprender a aceitar, ou vai aprender as consequências de não aceitar. Aisha sentiu um arrepio, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Então Malik a puxou para mais perto, beijando seus cabelos. Não se preocupe com ele agora. Este é nosso momento, nossa vida. Ela sorriu então, e foi um sorriso que valeu todo o escândalo, toda a dor, toda a luta. Nossa vida, repetiu ela, e as palavras soaram como uma promessa. Enquanto o sol se erguia sobre Abu Dhabi, banhando a cidade em luz dourada, Malik e Aisha começaram o primeiro dia de suas vidas como marido e mulher. Não havia sido apenas um casamento. Havia sido o renascimento de dois corações que finalmente se encontraram. 3 meses depois do casamento, Aisha estava parada na varanda de mármore do palácio de Sharjah,
observando o pôr do sol dourado que se estendia sobre os Emirados. Usava um vestido de seda verde esmeralda, bordado com fios dourados, e uma tiara de diamantes que declarava ao mundo inteiro sua nova posição. Ela era a esposa do herdeiro mais poderoso do mundo árabe. "Como se sente?" perguntou Malik, aproximando-se e envolvendo-a em seus braços. "Plena", respondeu ela, apoiando-se contra o peito dele. E um pouco assustada. Nos últimos meses, havia sido apresentada em jantares oficiais, recepções diplomáticas e cerimônias tradicionais. Os olhares que recebia eram uma mistura de reverência e julgamento. Alguns a viam como a mulher que havia conquistado o coração do sheik, outros como a intrusa que havia causado o maior escândalo familiar em décadas. Mas Malik a exibia com orgulho absoluto em cada evento. Deixava claro que Aisha não era apenas sua esposa, mas a mulher escolhida pelo destino para estar ao seu lado. "Do que tem medo?" perguntou ele, beijando seus cabelos. "De não ser digna disso tudo. De não conseguir ser a sheika que você merece." Malik a fez se virar para encará-lo. "Você foi feita para isso, Aisha. Cada decisão que tomei, cada tradição que quebrei, cada escândalo que causamos, tudo valeu a pena para te ter aqui." Ela sorriu, mas ainda havia uma sombra de insegurança em seus olhos. Ser esposa de um sheik não era apenas amor. Era política, sacrifício, liderança. Era carregar o peso de uma nação nas costas. "Além disso", continuou Malik, colocando a mão sobre o ventre ainda discreto dela, "nossa família está crescendo." Aisha cobriu a mão dele com a sua. Estava grávida de 2 meses, e a notícia havia se espalhado pelos Emirados como uma bênção dos céus. Um herdeiro de Malik al-Mansur estava a caminho. "Nosso filho será prova de que este amor não foi acaso", disse ela. "Foi destino. Custe o que custar", prometeu Malik. "Você e nossa criança serão sempre protegidos. Sempre." Eles permaneceram abraçados enquanto o sol se punha, 2 almas que haviam desafiado o mundo inteiro para ficarem juntas. O amor proibido havia se transformado em poder, e eles governavam não apenas com autoridade, mas com a força de uma paixão que havia resistido a todos os obstáculos. Do outro lado do Golfo, em Abu Dhabi, Zaid estava sentado em seu escritório sombrio, observando as notícias da lua de mel de Malik e Aisha na televisão. Cada imagem era como um tiro no peito. Aisha sorrindo ao receber uma coroa de flores, Malik beijando sua mão durante uma cerimônia oficial, os dois caminhando pelos jardins do palácio, ela claramente grávida, ele protegendo-a como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. A mulher que deveria ter sido sua agora carregava o filho de seu tio. Zaid fechou o punho com tanta força que as unhas cravaram na palma de sua mão. O ódio que crescera dentro dele nos últimos meses havia se tornado algo vivo, pulsante, que o consumia a cada dia. Durante 3 meses, havia ficado em silêncio. Havia suportado as condolências veladas dos amigos, os olhares de pena da família, a humilhação pública de ter perdido sua noiva para o próprio tio. Mas o silêncio estava chegando ao fim. Zaid se levantou e caminhou até a janela, observando as luzes de Abu Dhabi. Sua cidade, sua herança, tudo o que deveria ter sido seu, assim como Aisha deveria ter sido sua. "Tio", murmurou para as luzes distantes, "você pode ter tomado minha noiva, pode ter causado o escândalo, pode ter me humilhado diante do mundo inteiro." Ele se virou para a mesa e pegou uma foto de Aisha grávida que havia sido publicada nos jornais. O sorriso dela na imagem era radiante, feliz, completamente alheia ao ódio que crescia a quilômetros de distância. "Mas se você acha que isso acabou", disse Zaid rasgando a foto ao meio, "está muito enganado." Zaid havia aprendido uma lição valiosa nos últimos meses. A vingança não era um prato que se comia frio. Era um prato que se saboreava lentamente, mastigando cada pedaço até que o gosto se tornasse parte de você. E ele sabia exatamente onde atacar para causar o máximo de dor. Malik amava Aisha mais do que a própria vida. Mas quando a criança nascesse, haveria algo que ele amaria ainda mais. E seria exatamente aí que Zaid o atacaria. 6 meses depois,
Aisha estava de volta ao palácio Al-Mansur, em Abu Dhabi, sua barriga redonda sob um vestido de seda azul marinho. A oficialização nos Emirados havia sido um sucesso. Ela era reconhecida como sheikha em todo o mundo árabe, respeitada pelos diplomatas, amada pelo povo. Mas naquela tarde, algo estava errado. Malik estava em uma reunião no ministério quando as primeiras dores começaram. Aisha tentou ignorá-las, dizia para si mesma que eram apenas contrações falsas. Ainda faltavam 2 semanas para o parto. Mas quando a segunda onda de dor atingiu, mais forte e prolongada, ela soube que não era normal. "Nur!" gritou, chamando a cunhada que estava nos jardins. Noor correu para dentro do palácio e encontrou Aisha se apoiando na parede do corredor, o rosto pálido e as mãos tremendo. "O que está acontecendo?" "As dores." Aisha arqueou as costas, as unhas cravando no lençol, enquanto o corpo parecia se rasgar por dentro. Cada onda de dor era como se o deserto inteiro tivesse desabado sobre ela. O suor frio escorria pela nuca e a respiração falhava a cada contração. "Nur, tem algo errado com o bebê. É muito cedo e dói tanto." Nur ajudou-a a chegar ao quarto, mas quando tentou ligar para o hospital, Aisha a impediu. "Não. A tradição... O primeiro filho de um sheik deve nascer em casa. Malik vai querer que seja aqui." "Mas Aisha, chame as parteiras tradicionais e chame Malik agora." Do outro lado da cidade, no seu apartamento escuro, Zaid observava o movimento agitado no palácio, através de binóculos. Os carros chegando e saindo, os médicos sendo chamados à agitação que só podia significar uma coisa. O bebê estava chegando. Ele ergueu os binóculos e viu as cortinas do quarto principal se agitarem. O sorriso que formou não tinha nada de humano. Era o sorriso de um predador que finalmente via a presa sangrar. Pegou o telefone e fez a ligação que havia planejado por meses. "E agora?" disse simplesmente. "Está começando. E se Malik não chegar a tempo, tanto melhor." No palácio, Aisha se curvou em agonia quando outra contração a atingiu. Algo estava definitivamente errado. As dores eram muito intensas, muito cedo. "Onde está Malik?" Ela chorou o nome dele, não como uma esposa chamando o marido, mas como uma mulher à beira do abismo clamando por seu único porto seguro. As lágrimas se misturavam com o suor em seu rosto pálido. "Ele está vindo", mentiu Nur, tentando esconder o próprio pânico. Aisha fechou os olhos e segurou a barriga com força. Dentro dela, algo estava acontecendo que não deveria estar acontecendo, e ela tinha a terrível sensação de que esta seria a noite mais longa de sua vida. Malik chegou ao palácio como um furacão em pânico. Os gritos de Aisha ecoavam pelos corredores de mármore, atravessando as paredes e chegando até o pátio onde ele saltou do carro. Cada grito era uma punhalada em seu peito, e ele correu pelos corredores como nunca havia corrido na vida. "Onde ela está?" gritou para o primeiro servo que encontrou. "Nos aposentos reais, Alteza. As parteiras." Malik não esperou o homem terminar. Subiu as escadas 3 degraus de cada vez, o coração batendo tão forte que sentia nas têmporas. Quando chegou ao quarto, a cena o atingiu como uma onda. O ambiente estava mergulhado em caos controlado. Velas queimavam em todos os cantos, criando sombras dançantes nas paredes douradas. 3 parteiras tradicionais se moviam ao redor da cama, sussurrando orações e preparando panos. Nur segurava uma bacia de água quente, o rosto tenso de preocupação. E no centro de tudo, Aisha. Ela estava deitada na cama imensa, o cabelo grudado na testa pelo suor, o rosto contorcido de dor. Quando uma nova contração a atingiu, ela arqueou as costas e soltou um grito que fez Malik gelar por dentro. "Aisha!" Ele correu até a cama e segurou a mão dela. Ela virou o rosto na direção dele, os olhos vidrados de dor e exaustão. "Eu não consigo. Dói tanto. Eu estou aqui agora." Ele beijou sua testa suada. "Olhe para mim. Só para mim." "A criança está vindo, Alteza", disse a parteira mais velha. "Mas é difícil. A senhora perdeu muito sangue." Malik sentiu o chão sumir sob seus pés, mas forçou a voz a permanecer firme. "Façam o que for necessário. Salvem os 2.
Outra contração atingiu Aisha, e ela apertou a mão de Malik com tanta força que ele teve medo de que ela quebrasse os próprios dedos. Mas ele deixou, absorvendo a dor dela como se pudesse dividir o sofrimento. Eu não vou conseguir, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelos cantos dos olhos. Malik, eu tenho medo. Você vai conseguir. Ele segurou o rosto dela entre as mãos. Você é a mulher mais forte que conheço. Respire comigo. Olhe nos meus olhos e respire. Por 2 horas, Malik ficou ao lado dela, sussurrando palavras de encorajamento, secando seu suor, sendo sua âncora, enquanto ela lutava entre a vida e a morte. E então, quando o sol começou a se pôr sobre Abu Dhabi, tudo mudou. Eu vejo a cabeça, gritou a parteira. Mais uma vez, senhora, com toda a sua força. Aisha reuniu as últimas reservas de energia que restavam em seu corpo e empurrou. O grito que saiu de sua garganta foi primitivo, feroz. O grito de uma guerreira lutando a batalha mais importante de sua vida. E então, silêncio. Um silêncio tão profundo que Malik pensou que seu coração havia parado. Até que o choro ecoou pelo quarto. O choro mais belo que Malik havia ouvido na vida. É um menino, anunciou a parteira, erguendo o bebê ensanguentado. Um príncipe forte e saudável. Malik desabou em lágrimas. Aisha sorriu através da exaustão, estendendo os braços trêmulos para receber o filho. Quando a parteira colocou o bebê em seus braços, ele parou de chorar instantaneamente, como se reconhecesse a voz que havia escutado por 9 meses. Ele é perfeito, sussurrou Aisha, tocando delicadamente o rostinho vermelho. Nosso pequeno Karim. Malik beijou a testa de ambos, os olhos brilhando de emoção. Karim Al-Mansur, o futuro sheik de Abu Dhabi. A parteira levou o bebê para limpar e vestir, colocando-o cuidadosamente no berço dourado, que havia sido preparado ao lado da cama. O menino era lindo, cabelos escuros como os do pai, pele dourada como a da mãe e olhos que pareciam guardar toda a sabedoria do mundo. Por alguns minutos, a felicidade reinou no quarto. Malik segurava a mão de Aisha, observando seu filho no berço, sentindo que finalmente tinha tudo o que sempre quis. Por um instante, acreditou que todas as batalhas haviam terminado, que nada mais poderia ser tirado dele. Mas então, os olhos de Aisha reviraram. Sua respiração ficou fraca e irregular, como se cada inspiração fosse uma luta perdida. Aisha! Aisha! Malik balançou-a suavemente. Aisha, você está bem? Ela não respondeu. Seu rosto estava pálido demais, e havia muito sangue nos lençóis. Alguma coisa está errada, gritou ele para as parteiras. Ela não está reagindo. O caos explodiu novamente. As parteiras correram para a cama, verificando sinais vitais, tentando estancar o sangramento. Nur mandou chamar um médico. Malik ficou ajoelhado ao lado da cama, segurando a mão fria de Aisha. Fiquem com ela, ele implorou. Salvem a vida dela. Façam qualquer coisa. Todos no quarto se concentraram em Aisha. Nur chorava baixinho no canto, sussurrando orações desesperadas. As parteiras corriam entre a cama e suas ervas, e ninguém prestava atenção a mais nada, nem ao berço dourado que brilhava silenciosamente no canto do quarto. Foi então que a sombra entrou. Zaid havia esperado o momento perfeito. Disfarçado como um dos médicos que chegavam constantemente ao palácio, ele passou pelos guardas sem ser questionado. Afinal, era um membro da família. Ninguém suspeitaria. Ele observou o caos em torno da cama de Aisha e sorriu friamente. Seu tio estava destruído, ajoelhado como um homem quebrado. As parteiras corriam de um lado para o outro. Ninguém olhava para o berço. Zaid se aproximou silenciosamente. Karim dormia pacificamente, alheio ao perigo que se aproximava. Zaid observou por um momento aquele bebê que deveria ter sido o sobrinho dele, que agora representava tudo o que havia perdido. Com movimentos precisos e silenciosos, Zaid pegou a criança. Karim abriu os olhos, mas não chorou, como se sentisse que não deveria fazer barulho. Zaid envolveu o bebê em um cobertor e caminhou calmamente para a porta dos fundos do quarto, a mesma porta que usara para entrar. Ninguém ouviu-o sair. Ninguém notou que o berço dourado estava vazio.
Malik continuou ajoelhado ao lado de Aisha, segurando sua mão, implorando para que ela abrisse os olhos, completamente alheio ao fato de que sua maior felicidade havia acabado de ser roubada de debaixo de seu nariz. Quando Aisha finalmente acordou 2 horas depois, a primeira coisa que perguntou foi: "Onde está meu bebê?" Foi só então que Malik se virou para o berço. No berço dourado não havia nada, apenas o cobertor vazio, ainda quente, onde segundos antes dormia o futuro de toda a família Al-Mansur. Malik nunca havia sentido uma fúria tão devastadora. Quando viu o berço vazio e ouviu o grito desesperado de Aisha: "Onde está meu bebê?", algo dentro dele se estilhaçou como vidro. A raiva que explodiu em seu peito era primitiva, visceral, capaz de mover montanhas ou destruir cidades. "Zaid, Zaid", disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma certeza mortal. "Foi Zaid." "Malik, você tem certeza?", perguntou Nur, ainda em choque. "Tenho." Ele se levantou como um leão ferido. Apenas ele teria coragem. Apenas ele teria acesso. E apenas ele seria cruel o suficiente para usar uma criança inocente como arma. Aisha tentou se levantar da cama, mas estava fraca demais. "Malik, traga o meu filho de volta", sussurrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto pálido. "Por favor, Malik, traga o Karim de volta." Malik se ajoelhado ao lado da cama e segurou o rosto dela entre as mãos. "Eu juro por Alá, por nossa família, por tudo o que é sagrado, moverei céus e terra até trazê-lo de volta. Zaid pagará por cada lágrima que derramou, por cada segundo de dor que causou." A voz dele ecoou pelo quarto como um decreto real, e todos os presentes souberam que não eram palavras vazias. Era uma promessa selada em sangue. Malik partiu do palácio com 20 de seus melhores homens, todos armados, todos determinados. Durante 6 horas, vasculharam Abu Dhabi como uma tempestade de vingança. Interrogaram servos, rastrearam movimentos, seguiram cada pista. Foi um antigo motorista da família que finalmente os levou ao esconderijo. "Vi o jovem príncipe Zaid entrando no armazém abandonado perto do porto", disse o homem tremendo. Ele carregava um embrulho que se mexia. Malik não esperou ouvir mais nada. Chegaram ao armazém quando o sol estava se pondo, criando sombras longas e ameaçadoras. O lugar era silencioso demais, carregado de uma tensão que fazia o ar parecer espesso. Malik entrou primeiro, seguido pelos guardas. O que viu o fez gelar de horror. Zaid estava curvado sobre uma mesa de madeira escura, onde Karim estava deitado, chorando baixinho. Na mão direita de Zaid, uma adaga cerimonial brilhava à luz fraca das velas. "Pare", disse Malik, a voz ecoando pelo armazém como um trovão. Zaid se virou lentamente, um sorriso frio nos lábios. "Chegou tarde demais, tio. O filho de vocês." Dê um passo para longe da mesa. "Ou o quê? Vai me matar?" Zaid riu, mas era um riso sem humor, carregado de loucura. "Você me humilhou diante do mundo inteiro. Roubou minha noiva, minha honra, meu futuro. Agora é minha vez de roubar algo seu. Zaid, esta criança é inocente. Como eu era inocente quando você destruiu minha vida." Zaid ergueu a adaga, e foi quando Malik se moveu. Por um segundo Malik sentiu que o coração parava de bater, porque naquele instante não era um sheik, não era um governante, era apenas um pai, prestes a perder tudo. Em um movimento que durou segundos, mas pareceu eterno, Malik saltou sobre a mesa, derrubou o sobrinho e agarrou seu pulso, impedindo que a lâmina encontrasse seu alvo. Os dois rolaram pelo chão, lutando como animais selvagens, até que os guardas finalmente dominaram Zaid. Malik correu para a mesa e pegou Karim nos braços. O bebê chorava, mas estava ileso, completamente ileso. "Está tudo bem", sussurrou Malik, beijando a testa do filho. "Papai está aqui. Você está seguro." 3 dias depois, Malik estava diante do Palácio da Justiça, com centenas de pessoas reunidas para ouvir o veredicto. Zaid estava algemado, o rosto marcado pelos hematomas da luta, mas ainda desafiador. Olhava para Malik com ódio puro, sem vestígio de arrependimento. "Zaid al-Mansur", disse Malik,
a voz carregando toda a autoridade de seu cargo. Você foi considerado culpado de sequestro, tentativa de assassinato e traição à família real. Um murmúrio percorreu a multidão. A punição para tais crimes seria a morte. Mas você é meu sobrinho, sangue do meu sangue. Por honra à memória de meu irmão, seu pai, comuto sua pena para a prisão perpétua. Zaid cuspiu no chão. Sua clemência é fraqueza. Não é clemência, respondeu Malik friamente. É honra, algo que você nunca entendeu. E é também sabedoria, porque sei que se você fosse solto algum dia, seria uma ameaça perpétua à minha família. Assim, pelo menos o ódio que carrega morrerá com você atrás das grades. Zaid foi levado pelos guardas, e quando desapareceu de vista, Malik sentiu como se um peso gigantesco tivesse sido tirado de seus ombros. O reencontro de Aisha com Karim foi um momento que nenhum dos presentes esqueceria jamais. Quando Malik colocou o bebê nos braços da mãe, ela desabou em lágrimas de alívio tão puro que parecia curar todas as feridas dos últimos dias. Karim parou de chorar no instante em que sentiu o toque da mãe, como se soubesse que estava finalmente em casa. Meu bebê, ela sussurrou, beijando cada centímetro do rostinho perfeito. Meu Karim, mamãe nunca mais vai deixar nada acontecer com você. Malik se sentou na cama ao lado dos dois, envolvendo sua família em um abraço protetor. Por um momento, o mundo inteiro se resumiu àquele quarto, aqueles 3 corações batendo em sincronia. Uma semana depois, numa manhã dourada que parecia abençoada pelos céus, Aisha estava sentada no jardim do palácio, sob uma pérgola coberta de jasmins em flor. Usava um vestido de seda branca, que realçava o brilho retornado à sua pele, e tinha Karim no colo, amamentando-o em paz. O bebê mamava tranquilamente, os olhinhos fechados, completamente alheio aos dramas que haviam cercado seus primeiros dias de vida. Suas mãozinhas minúsculas se agarravam ao dedo de Aisha, como se quisesse ter certeza de que ela estava realmente ali. Malik observava da varanda, apoiado na balaustrada de mármore, e o sorriso em seu rosto era de um homem completamente realizado. Havia passado por guerra, escândalo, traição e quase perdido tudo. Mas agora, vendo sua esposa e seu filho banhados pela luz dourada da manhã, soube que cada batalha havia valido a pena. Aisha sentiu seu olhar e ergueu a cabeça, sorrindo para ele com um amor que parecia irradiar luz própria. Venha, disse ela baixinho. Sua família está aqui. Malik desceu as escadas do jardim e se sentou ao lado dela na grama perfumada. Karim havia terminado de mamar e dormia profundamente nos braços da mãe, os lábios ainda curvados num meio sorriso. Como se sente? Perguntou Malik, acariciando os cabelos de Aisha. Completa, respondeu ela. Pela primeira vez desde que tudo começou, me sinto verdadeiramente completa. Malik beijou sua testa e depois a de Karim. Nunca mais teremos que nos esconder. Nunca mais teremos que lutar pelo nosso direito de sermos felizes. E Zaid? Zaid é passado. Nós somos futuro. Eles ficaram ali por horas, sob o sol dourado de Abu Dhabi, cercados pelo perfume dos jasmins e pelo canto dos pássaros. O escândalo que havia sacudido a cidade, a dor que havia quase os destruído, a vingança que havia ameaçado tudo o que amavam, tudo isso parecia agora uma tempestade distante. Restaram apenas o amor, a família e a certeza absoluta de que nada jamais poderia separá-los novamente. Naquela manhã, no jardim do Palácio Al-Mansur, 3 corações encontraram finalmente a paz que tanto haviam buscado. E enquanto Karim dormia nos braços da mãe, protegido pelo amor incondicional de ambos os pais, o futuro se estendia diante deles como uma promessa dourada de dias felizes por vir. A história de amor proibido havia se tornado finalmente a história de uma família predestinada a ser feliz. Se você gostou dessa história, não esqueça de dar um like, se inscrever no canal para mais contos românticos assim e ativar o sininho para não perder nenhum. Compartilhe com aquela amiga que adora um bom romance. Obrigado por assistir até o final. Até a próxima história. Lembre-se, o amor sempre encontra um caminho. Beijos e abraços.